Início do terceiro vídeo da aula de hoje. Antes, abrindo um comentário. A minha filha mais nova veio reclamar que eu estou muito rápido. E ela está assistindo aulas online, ela disse, e até citou o nome de professores que a ética não permite que eu repita, mas que eu estou como eles, muito rápido. Então eu vou tentar ser mais devagar dessa vez, seguindo a orientação da minha filha, que eu acho que vai refletir em vocês. Tudo bem? Então vamos lá. Agora a gente vai para a parte teórica do equilíbrio, que é deslocamento do equilíbrio, ou princípio de Le Chatelier. Ok? Só me lembrando, se vocês perceberam que esse vídeo 2 ou vídeo 1 foi muito rápido, vocês me dão um toque no zap e aí eu refaço ele mais lento para vocês. Tudo bem? Então vamos lá. O deslocamento de equilíbrio, ou o princípio de Le Chatelier, foi ele que percebeu. Ele percebeu o seguinte: o sistema está em equilíbrio. Alguma coisa o perturbou, externa. Se o perturbou é um fator externo. Então ele vai deslocar o equilíbrio. Mas com qual objetivo? De anular essa perturbação. Essa é a ideia que você tem que ter na hora da prova. A ideia do deslocamento é para acabar ou diminuir essa perturbação. É lógico que vai estabelecer um novo estado de equilíbrio. Ok? Vai estabelecer um novo estado de equilíbrio. Agora, antes que eu comece, eu vou chamar logo a atenção. Esse novo estado de equilíbrio tem a mesma constante. Porque se eu aumentar um, diminui o outro, aí a proporção se mantém. O valor da constante só será alterado se mexer na variável temperatura. Tirando a variável temperatura, nenhuma outra perturbação altera o valor da constante. Ele perturba o equilíbrio, mas não altera o valor da constante. Ok? Então vamos lá. Le Chatelier propôs o princípio que afirma: quando o sistema em equilíbrio sofre algum tipo de perturbação externa, ou seja, uma força externa age sobre o sistema, ele se deslocará no sentido de diminuir essa perturbação, a fim de atingir novamente uma situação de equilíbrio, um novo estado de equilíbrio. É um novo estado de equilíbrio. Agora, esse novo estado de equilíbrio mantém o valor da constante, exceto se a perturbação for alteração na temperatura. Não sendo a perturbação alteração na temperatura, ele atinge um novo estado de equilíbrio, mas com o mesmo valor da constante, ou Kc ou Kp. Então, vamos lá. É possível provocar alteração em equilíbrio químico por variação de temperatura, fator externo, variação da concentração dos participantes e pressão total sobre o sistema. Então, você tem três fatores que provocam deslocamento do equilíbrio: temperatura, concentração e pressão total sobre o sistema. Deixa eu chamar a atenção disso aí, pessoal. É a pressão total sobre o sistema, não é a pressão parcial. Pressão parcial é concentração. Se você vai falar em pressão parcial, você faz leitura, concentração. Você disser, aumentei a pressão parcial de X, ele aumentou, foi a concentração. Não é deslocamento por efeito da pressão total sobre o sistema. É o deslocamento provocado pela alteração na concentração de um dos participantes. Pressão parcial, a leitura que você faz na prova é a mesma coisa que concentração. Lembrando que pressão parcial só para gases. Substância que não está na fase gasosa não tem pressão parcial. Então vamos entender o efeito da temperatura. Observa a reação. 2NO2, castanho avermelhado no laboratório, o reagente, formando N2O4, que é incolor. Ele está dizendo que no sentido direto a reação é exotérmica. Primeiro, como é que ele sabe que é exotérmica? Porque o ΔH da reação é menor que zero. Se é menor que zero, no sentido direto era exo. Ora, se no sentido direto ela libera calor, ela é exotérmica, no sentido inverso ela é endotérmica, ela absorve calor. Tudo bem? Um outro detalhe, o vestibular não é obrigado a dar o ΔH, ele pode dar aqui o ΔQ. E lembre que ΔQ é o inverso de ΔH. Se ele bota assim, mais 40 quilocalorias, é porque o ΔH é menos 40 quilocalorias. ΔH não se esconde o símbolo, tem obrigação de vir o símbolo, eu já comentei isso lá em termoquímica. ΔH não se esconde o símbolo. Ok, pessoal? Tem que vir o símbolo do ΔH. Ok? Então vamos lá. Aí você tem o processo direto é exotérmico,
Logo, o processo inverso é endotérmico. Imagine que essa experiência está sendo feita a 40 graus. Aí tem um valor. Aí você aumentou para 60. Você deu calor. Se você deu calor, para voltar ao equilíbrio, esse calor tem que desaparecer. Como é que vai desaparecer esse calor? Ele é absorvido no sentido endo. Aí a reação é deslocada no sentido endo para absorver esse calor que está chegando. E aí se estabeleceu um novo estado de equilíbrio. Eu vou detalhar melhor nos outros slides. Já estou explicando um pouquinho. Imagine que essa experiência está sendo feita a 30 graus. Aí você baixou a temperatura para 10. Perdeu o equilíbrio. Para voltar a ser 30, ela vai precisar receber calor. Qual é a reação que libera calor? A isotérmica. Então, quando você baixa a temperatura, você favorece o lado exotérmico do processo. Vamos ver isso devagarzinho. Ele tem um balão a 100 graus. A cor intensa é castanho avermelhado. O balão a 0 grau, a cor intensa é incolor. Ou seja, quando você baixou a temperatura, você favoreceu a produção do N2O4. Por isso que ficou incolor. Se você favoreceu a produção do N2O4, ela foi beneficiada no lado exotérmico do processo. O que eu tinha dito. Baixou a temperatura, favorece o lado exo. O aumento da temperatura favorece a reação que é endotérmica. A redução da temperatura favorece a reação que é exotérmica. Podemos generalizar dizendo que o aumento da temperatura desloca no equilíbrio no sentido endotérmico, a diminuição no sentido exo. Aí antes que alguém me aperte, Sapinho, lá em cinética, você tinha dito que a cada 10 graus a velocidade da reação será duplicada. Então aumenta a temperatura em qualquer situação. Mas lá não é uma situação de estado de equilíbrio. É uma reação que acontecia irreversível no sentido único. Aqui não, já houve a reação e já atingiu o equilíbrio. Você está perturbando o equilíbrio. É lógico que o aumento da temperatura beneficia sempre qualquer reação, mas mais acentuadamente numa reação reversível que encontra-se em equilíbrio, o lado endo, do que o lado exo. É isso que a gente está analisando agora. É uma perturbação ao estado de equilíbrio, ok? Essa perturbação no estado de equilíbrio é que vai ser favorecida pelo processo endo ou pelo processo exotérmico. Tudo bem? E lembrando também, ele não é obrigado a dizer o ΔH, ele pode dar o ΔQ. Eu lembro que ΔQ não é ΔH. Ok, pessoal? ΔQ é uma coisa, ΔH é outra. Eu vou trazer na próxima aula vocês uns exercícios de equilíbrio, onde a gente vai resolver junto, e eu vou mostrar vários tipos de exercícios, além desse, outros tipos diferentes de exercício, ok? Esse slide vai até deslocamento de equilíbrio, princípio de Le Chatelier, e aí os próximos eu vou fazer uma lista de exercícios, onde eu mesmo vou responder com vocês só a parte de cálculo. Vou pegar de preferência do Enem e de outros vestibulares. Tudo bem? Então vamos lá. Efeito da concentração. Você tem um sistema em equilíbrio onde você tem um íon dicromato, que tem a cor orange, em meio aquoso, que se desloca se transformando em íon cromato, cor yellow, e 2 mols de H+. Então ele desloca e apresenta o meio ácido, né? Isso é importante lembrar. Se você aumenta a concentração, você perturba o equilíbrio. Se você perturba o equilíbrio, só tem uma saída. Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, se você adicionou mais CR2O7, você não tem mais como tirar. Então, o único jeito é ele reagir com a água, formando esse produto. Então, quando você adiciona aqui, ele desloca no sentido 1. Então, você adicionou no reagente, ele desloca no sentido de consumir a substância adicionada. Vai para o produto. Se adicionei mais ácido, aí você alterou a concentração do ácido. Só tem uma saída. Esse ácido tem que reagir com esse CrO4, 2-.
Então ele desloca no sentido 2, no sentido de ser consumido a substância que você adicionou, até atingir um novo estado de equilíbrio. Só que tem o seguinte, esse novo estado de equilíbrio não vai ser o anterior. Você tinha 1 mol de cada um em equilíbrio, supondo. Aí você adicionou 2 mols de H+. Você não vai conseguir consumir os 2 mols de H+, porque a reação é reversível. Você consome uma parte e a outra fica. Então você vai ter um novo estado de equilíbrio, onde as concentrações vão modificar para todos. Mas a proporção das concentrações se mantém constante, que é a constante de equilíbrio. Ok? Mas você não volta para o estado anterior. Bom, isso quando você adiciona. E se você resolve retirar? Primeiro, a expressão retirar precisa ser explicada melhor. Você tem uma solução. Se é uma solução, é uma mistura homogênea, só tem uma fase. Ninguém vai meter uma colher e tirar, um copo e tirar, uma concha e tirar, um becker e tirar. Não. Se é uma mistura homogênea, se você botar um becker, a reação continua no seu becker. O que a gente chama de retirar, entre aspas, para o ensino médio e para todo o setor acadêmico? A gente usa o seguinte: o que é retirar? Vou dar um exemplo. Eu quero retirar o H+. Não tem mais como retirar o H+. Só tem uma saída. Eu adiciono uma base, porque eu sei que o OH consome o H. Então, na hora que eu adiciono uma base, eu estou consumindo o H+, então eu estou retirando. Então, na verdade, eu adicionei um íon que reage com uma das espécies envolvidas. Correto? É assim que a gente chama retirar. Quando você adiciona K2CR2O7, você adicionou uma substância com o mesmo íon. Isso aqui a gente chama efeito do íon comum. O íon é comum, você está adicionando, corre para lá. Mas se eu adicionar o OH, ele não é um íon comum, mas ele consome o OH, então você está tirando. Então, para repor a perda, sentido 1. Quando você retira, desloca no sentido que vai repor a substância retirada, consumida. Ou seja, desloca no mesmo lado que você tirou. Se você tirou do produto, vai para o produto. Se você tirar do reagente, vai para o reagente. Então vamos ver. O acréscimo de um ácido deixa a solução alaranjada. Se você adiciona mais ácido, ela fica alaranjada, deslocando o equilíbrio para a esquerda. Então, quando você adiciona, corre no sentido de consumir a substância adicionada. O acréscimo de uma base, não tem íon comum aí, mas a base consome quem? O H+. Então, você está retirando H+. Desloca no sentido da direita, porque a solução fica com essa cor mais intensa. Como eu tinha dito. Podemos generalizar da seguinte forma: o aumento da concentração desloca o equilíbrio no sentido oposto da espécie química adicionada, que eu tinha comentado. A diminuição da concentração desloca o equilíbrio no mesmo sentido da espécie retirada. E o último efeito, pressão, para na próxima aula a gente fazer exercício primeiro de cálculo, depois teórico, para depois continuar equilíbrio. Pressão, alteração da pressão. Imagine que eu tenho deixa eu pegar aqui uma caneta. Eu tenho essa caneta que é uma seringa. E aí eu boto meu dedo na saída do gás. E pressiono. Se aumenta a pressão, o que acontece com o volume? Diminui. Então o aumento da pressão desloca para o lado de menor volume. Se eu alivio meu dedo, eu estou aliviando a pressão. Então desloca para o lado de maior volume. Correto? Então pressão é proporcional a volume. E volume é o número de mols. Um mol de um gás na CNTP ocupa 22,4 litros, 2 mols o dobro. Então, pelo número de mols da equação balanceada, eu sei o volume de cada substância envolvida. Então, vamos lá. Considere a reação 1 mol de N2, 3 mols de H2, dando 4 mols no reagente, que são 4 volumes. No produto 2. Se você aumenta a pressão, vai correr para o lado de menor volume, que é no sentido direto. Se você alivia a pressão, corre para o lado no sentido inverso, de maior volume. O aumento da pressão sobre o sistema desloca o equilíbrio no sentido de menor volume na fase gasosa, é lógico. Pressão só para gás. A diminuição da pressão no sentido de maior volume. Essa questão eu não vou responder agora. Ok, pessoal? Eu vou parar o slide aqui. O slide eu paro aqui. Na próxima aula eu vou
passar exercícios mais detalhados de cada tipo de equilíbrio que eu mostrei, inclusive cálculo de KP e KC, que eu só fiz mostrar a equação agora e não fiz nenhum cálculo. Outros cálculos que eu não botei, e um comportamento gráfico também que é interessante a gente analisar. Só depois é que a gente continua equilíbrio químico. Então, a aula da sexta do dia 29 vai ser toda de exercício, ok? Talvez seja mais de 45 minutos, porque eu vou fazer uns 4 slides na faixa de 20 minutos cada um, só resolvendo questões, tá certo? Fique em paz, continue na quarentena, né? A nossa preocupação como professor e perguntar sobre a quarentena de vocês não é o fato de estar enrolando a aula, e sim é uma preocupação com o aluno, ok? E com os entes queridos da sua família. Então, fique em paz.